Então, esse projeto, ele consiste, né, nesse compartilhamento de conhecimento, tanto da parte de leitura, conteúdos específicos que nós trazemos semanalmente, o network, que é o encontro de profissionais, que a gente possa trocar experiência, até mesmo fazer negócios, contar histórias. Inclusive, hoje nós temos um tema bastante propício, né? É o storytelling, que é a arte de contar histórias. É uma palavra derivada do inglês, que está relacionada a uma narrativa que significa a capacidade de contar histórias relevantes. O seu conceito consiste em contar histórias para criar conexões emocionais entre as marcas e os consumidores. Quem daqui que está participando desse encontro já ouviu falar na palavra storytelling? Pode levantar a mãozinha só para a gente entender. João Braz, Eduarda, Luiz Carlos, Larissa. Bacana. O que basicamente é o storytelling? É uma técnica de comunicação, né? Que prende a atenção, que tem o objetivo de prender a atenção ao público e transmitir uma mensagem importante. Seja para converter em vendas, que é na questão de produtos, ou na questão também de atenção ao público, por exemplo, numa palestra, como eu estou falando com vocês agora, um storytelling na prática, que é eu comentar com vocês que o pessoal que participou dos eventos anteriores puderam sugerir temas que nós vamos abordar nos próximos dias. Então, assim, a gente contou um pouco da nossa história e que algumas pessoas nos remeteram algum feedback dizendo que se identificava com a história que a gente contou. Então, essa é uma história contada, né? E os outros exemplos que a gente pode utilizar aqui são aqueles anúncios que nós percebemos ali quando vai assistir um vídeo no YouTube ou até mesmo no Google ali de algum produto e que gera um despertamento nosso, né, em relação, às vezes, uma necessidade de compra ou uma emoção ali relacionada àquele anúncio. E quais são os principais elementos do storytelling? Aqui a gente trouxe para só o conceito, para a gente conseguir entrar depois dentro dos exemplos. Quais são os principais elementos de você contar uma história? Como você conta uma história? Ela precisa seguir uma ideia de como se estivesse fazendo uma redação, né? Que tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, aqui, o principal elemento de uma história, de algo para você contar e converter ali uma atenção, é a mensagem. Então, você pode ter uma história incrível para contar sobre você, sobre o produto ou sobre algo, mas se você não souber contar, não vai adiantar nada. Então, é você ter essa narrativa, né? A importância de você se concentrar nessa mensagem, do que você quer transmitir. Então, o objetivo final é você ter a introdução dessa história e conseguir complementar. O outro elemento importante dentro do storytelling é a ambientação, que facilita, né, o entendimento ao público. Você consegue despertar ali as emoções que você planejou, com a mensagem que você está passando, com a história que você está contando, você conseguir se ambientar junto com a pessoa, né? Ajuda, né, o cliente a compreender o que você está querendo dizer. Exemplo que a gente fala aqui do pessoal que é consultor de bem-estar. Na mensagem que você quer passar, é que o produto ele vai atender aquela necessidade do cliente. E quando você percebe a ambientação, é com a reação do cliente, a reação de como ele está, e você consegue colocar o produto para ele conseguir sentir ali naquele assunto. Porque senão ele não vai prestar atenção, às vezes, no que você está falando, e talvez é uma informação interessante para ele conseguir colocar na cabeça, depois juntar e perceber que ele precisa daquele produto e no final ele efetivar a compra, né? E a questão do personagem. Aqui no personagem, para quem está contando a história, o personagem é o cliente. Então, ele é o protagonista. Você conseguindo colocar o cliente dentro dessa ambientação, com a mensagem que você está passando, você colocando ele dentro da história, ele se sente já participativo, né? Ele já se sente participando. O exemplo que a gente usa bastante aqui é que o personagem ele precisa ser capaz de suportar o próximo tópico ali, que é o conflito, né? Porque pode surgir algumas perguntas, você tem que estar preparado. Então, a história, quando você vai contar e você, lembrando das últimas apresentações que nós fizemos, que era dominar sobre o produto, usar os gatilhos mentais,
o storytelling é um deles, e aí você conseguir colocar o cliente dentro daquela situação, você consegue ter uma aceitação melhor na negociação, né? Então, já que o desenvolvimento do personagem, aí, quando falamos que o cliente é o protagonista, quando você está do outro lado, a mesma coisa acontece quando você é o cliente e está negociando. Então, você pode contar uma história para conseguir um desconto, talvez. Você fala assim, mas eu já uso isso, ou não, eu estou experimentando esse produto. Então, quando você fala isso, o vendedor tende a querer facilitar para você adquirir aquele produto. Então, você pode usar das duas formas. E o conflito, que é você sabendo lidar com o personagem, com o ambiente que você está inserido e qual é a mensagem que você está passando, que é contar essa mensagem, o lidar com conflitos é você pensar assim, qual o desafio que você vai enfrentar, possíveis perguntas, né? Então, para a história ser aquela história verdadeira, você não inventar uma história, você falar exatamente o que se passa nessa história que você está contando. Então, essas perguntas que seu cliente normalmente fará sobre o seu produto ou sobre a história que você está contando, ela precisa estar bem elaborada para você. A resposta tem que estar bem elaborada para passar credibilidade no storytelling, porque as pessoas elas esquecem os fatos, né? Mas elas sempre vão lembrar das histórias. Como, por exemplo, assim, hoje vocês podem ver, quem usa bastante storytelling aí em momentos com os amigos aí, é quem pesca, né? E às vezes fala assim, a história de pescador. O cara usa o storytelling para poder convencer, às vezes, quem nunca foi pescar, a ir pescar para ter uma experiência, para pegar um peixe maior, enfim. Então, a gente já, aqui do grupo, com certeza já deve ter escutado algo relacionado a isso. Aqui dos principais elementos, vocês conseguindo encaixar esses principais pontos, esses principais elementos dentro de uma história, facilita bastante numa negociação, falando hoje especificamente na questão de vendas, né? Então, você contando a história, tendo essa facilidade de contar a história, com certeza você vai ter uma aceitação aí nos resultados de performance comerciais. E falando sobre os exemplos, né, de storytelling na prática, só para a gente conseguir assimilar o conteúdo que nós trouxemos de uma forma simplista aqui, mas foi um conteúdo bastante sugerido, o pessoal pedindo para a gente aprofundar um pouco. A gente traz alguns exemplos aqui que vocês, com certeza, falando o tema, vocês vão associar o exemplo que eu vou sinalizar aqui. Por exemplo, o exemplo de storytelling é a jornada herói, que é o tipo daquela técnica mais popular hoje do marketing, né? Em programas de TV ou até mesmo nos comerciais. Um exemplo disso é a campanha da Nike, que inspira os clientes a utilizarem os produtos dessa marca e eles a superarem e alcançarem seus desafios, sejam no esporte ou na vida em geral, né? Na nossa vida do cotidiano. Porque esses comerciais apresentam pessoas comuns que enfrentam desafios e obstáculos, e a Nike proporciona, né, posiciona, na verdade, os seus produtos como ferramentas que ajudam as pessoas a alcançarem aquele objetivo. Então, um exemplo de um tênis de corrida, ou um jogador de futebol que usa uma chuteira específica e faz um gol, ganha um campeonato. Então, isso nada mais é do que uma história contada de uma jornada. Então, assim, cria-se um início, um desenvolvimento e um fim. O outro exemplo de storytelling é o brand, né? Que é a marca em si. Hoje nós temos aqui, antes de mais nada, quem compra produtos, às vezes nem olha o preço, mas olha a marca, que é o sabão em pó. Então você vai já e você nem olha, às vezes tem outro produto que é semelhante, mas você acaba comprando ele, porque assim, é um brand, é a marca. As empresas, elas usam muito isso para se conectarem com seus clientes. Então elas transmitem um valor e criam uma personalidade para aquelas marcas. Então é a história contada por meio desse brand, por meio da marca, que são projetadas para envolver o público-alvo e criar uma associação positiva com a marca. O exemplo disso, né, João, é a própria Nike, né? Que até então, antes, o nome dela era Nike no símbolo ali, e hoje é só o símbolo, né? Então, que é um check, assim, né? Então, a hora que você olha o símbolo, você já associa a marca. Então, esse é um brand.
E o outro aqui é pessoal, o nosso storytelling pessoal, né? Que é a técnica que a gente usa das narrativas para contar a história da vida de outra pessoa ou da nossa própria história, né? E o objetivo é estabelecer uma relação de confiança com o cliente. Acontece muito isso, nós falamos no último encontro também sobre os gatilhos mentais, que é você estar negociando um produto ou algo com algum cliente e você utilizar de uma pessoa, você falar, olha, tal pessoa comprou aqui comigo, seja um famoso, enfim, seja uma pessoa amiga desse cliente, que aí vai trazer uma questão de segurança para ela, vai confiar mais naquele produto, você contando uma história, colocando uma outra pessoa, né, dentro da história. Ou, inclusive, você está vendendo um produto e você mesmo falar assim, olha, eu utilizo bastante, tem me ajudado nisso. Então, você contou uma história para ela, com uma utilização sua, você fez um storytelling pessoal. Então, gera uma identidade da marca única e autêntica. Um exemplo de storytelling, assim, na prática hoje, é os produtos que a Virgínia, né, muitos conhecem, influencer aí, digital, que lança. É a marca dela. Todo produto que ela lançar e associar a ela, vai ser sucesso, porque ela criou, ela usa muito esse storytelling pessoal para gerar conexão com o seu público. E para finalizar esses exemplos, aqui tem o storytelling visual, que eu estava deixando de falar, que é sobre as imagens, né? Então, é uma técnica especialmente bem sucedida do marketing hoje, né? Porque transmite as mensagens de emoções de maneira rápida e eficaz. O exemplo disso falamos ali da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, em determinado momento, uma campanha, ela utilizava as garrafas e latas personalizadas com nomes populares. Então, o que nos leva a buscar, às vezes, para tomar um refrigerante? É procurar o nosso nome na lata. Então, teve um faturamento expressivo, um aumento de faturamento expressivo, através do brand visual, do storytelling visual, né? Então, as marcas utilizam muito isso para gerar essa conexão com os clientes. Então, incentiva, né, as pessoas a compartilharem também a bebida com os amigos, que era dar de presente. Então, se tem um amiga Aline ou amigo João, que tem um nome na lata, ia lá, comprava, e, não, vou levar para o... Então, incentivava isso também. E ela, nessa campanha específica, utilizou as mídias sociais para ampliar o alcance e permitir que as pessoas publicassem fotos das garrafas e das latas, né, contendo os nomes. Então, é um exemplo de storytelling visual. E para finalizar essa parte dos exemplos aqui que eu trouxe, é o interativo, que é o storytelling interativo, que permite ao público participar ativamente da história, em vez de ser apenas um espectador, né? Então, neste caso dos outros exemplos que a gente se trouxe aqui, você é um espectador até você conseguir estar ali, né, utilizando. Mas quando você vê o storytelling interativo, é aqueles exemplos de você testar o produto. Muitas das vezes acontece isso com jogos, né? Você vai comprar um jogo e você tenha a opção de praticar ali um teste e você participa disso. Então, assim, é um storytelling interativo, utilizado bastante em eventos. Por exemplo, você vai numa feira, você tem lá um produto que eles lançaram e tem lá um protótipo, né? Para você testar, enfim. Então, esse é chamado de storytelling interativo. Um exemplo do que a gente vê é os aplicativos também, que a gente pega para usar um aplicativo, às vezes você não comprou ele ainda, mas eles te vendem uma experiência. Você fala, não, pode utilizar durante um período e aí depois você passa a pagar. Então, é um storytelling interativo. É a história, né, que conta para você utilizar aquele produto. Então, Exatamente. O próprio óleo essencial, né, Gil? Você chega lá, não, já sai passando na mão da pessoa, já sai, né? exatamente. Então, assim, é o storytelling, você está usando isso ao teu favor. Usando isso, como nós falamos dos últimos encontros, né? Todos esses assuntos, eles têm que ser usados como é que fala? Com cautela, né? Não dá para... Porque tem muita gente que usa o storytelling para publicar aí fake news e tudo mais. Então, assim, mudar todos os contextos, né? Mas quando você conhece do produto, gera uma conexão com o cliente, você também consegue depois ter uma retenção disso, né? Que é aquilo, né? Uma história bem contada, né? Sempre será
lida, né? Ou sempre será contada. Exato. Então é algo que a gente traz aqui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então tem um público aqui que é da área de saúde e bem-estar, tem o pessoal aqui que é da área de financeira, e tem os que são líderes, outros são liderados, mas todos nós temos uma participação dentro de algum momento da nossa vida de contar uma história. Ou às vezes a gente já participou de algum momento que nós falamos algo e não fomos compreendidos, e aí fica, nossa, mas por quê? Porque talvez você não usou as sequências, né? De contar a história da forma que o público quer ouvir. Às vezes você fala e aí o público não entende e aí você fica ainda frustrado, né? Então, quando você domina essa arte de contar história, eu costumo dizer, né? Qualquer pessoa vai te ouvir. Então, se você conseguir contar uma história, vai para alguém e vai escutar a tua história. Mesmo que você já contou ela umas 10 vezes, ela sempre vai se renovar. E pratiquem isso. Antes da gente passar para a indicação do livro de hoje, eu acho que fica aqui um exercício de vocês praticarem mesmo, conhecendo o que vocês trabalham, o que vocês desenvolvem, para converter em bons resultados. Então, vocês podem contar a história de vocês. Então, aqui nós falamos a nossa história, um pedaço, né, João, na última... E eu quero falar também sobre o storytelling na prática também, Gil. Legal, que aí, assim, vocês absorvendo esse conteúdo e vocês conseguindo exercitar isso, com certeza vai ajudar vocês a se desenvolverem. E a gente fica muito feliz, né, João, de ver que as pessoas consigam desenvolver um pouco, né, do conhecimento que a gente também está transmitindo aqui. Exato. O storytelling, pessoal, boa noite novamente a todos, é algo muito poderoso, tá? A gente usa já, até mesmo sem perceber, às vezes, no dia a dia, nas vendas. Só que quando a gente entende o poder do storytelling, e infelizmente isso é algo recente para mim, esse entendimento, né? Ainda preciso aprofundar mais, mas recentemente, né, na empresa que eu trabalho, tivemos algumas oficinas sobre storytelling, e algo que, assim como os gatilhos mentais, né, a gente pratica, mas não percebe. E eu quero trazer aqui o storytelling de algumas formas diferentes, tá? Então vamos lá, a arte de contar histórias. Isso é muito poderoso. Contar história é mais poderoso do que a gente imagina, tá? Então eu quero trazer um exemplo para dentro da corporação. Né? Temos aqui supervisores de loja, consultores, temos aí outras empresas, a Larissa na Quero Quero, enfim. E quando a gente traz ali o storytelling pessoal, a arte de contar a nossa história. A história não é só o que a gente viveu, mas o que a gente está vivendo. O nosso dia a dia, as nossas vitórias. Falar dos nossos resultados de forma positiva dentro de uma corporação é muito importante. Sabe aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado? Dentro de uma corporação, isso é fato. E eu já trouxe isso para os meus líderes muitas vezes. Quem não é visto, não é lembrado. Seja protagonista, não só de resultado. Resultado todo mundo tem. A empresa, ela não. Quando você passa a contar a sua história, a fazer a sua jornada, a mostrar o seu protagonismo dentro das lojas e sai, você deixa de ser só um número. O número, o resultado, ele é importante, mas ele é 50% de uma futura promoção. Os outros 50% está no protagonismo, isso é fato. Eu vivi isso dentro da empresa. Eu tive 2 promoções em um ano. Por quê? Porque as minhas conquistas, todos os meus superiores viam minhas conquistas, os meus colegas de trabalho, porque eu entendi essa faceta que dentro de uma corporação, quem não é visto não é lembrado. Então a gente começou, a nossa regional começou com um vídeo, né? Bom Dia Sucesso, que é todo dia de manhã você fazer um vídeo e tal, né? E muita gente teve resistência no começo com isso. E o que eu trouxe para eles? O quanto é importante eles serem vistos. O quanto é importante você bater uma meta e postar essa meta entregue com a tua equipe. Você começa a ser visto. Quantos de vocês já não fizeram algo diferente, algo extraordinário,
algo que realmente trouxe resultado, que foi diferente de tudo e ninguém ficou sabendo, só você e sua equipe. Então, storytelling é isso, é a arte de você contar a sua história todo dia. E isso, repito, dentro de uma corporação grande, é importantíssimo. Você ser visto, o superintendente, o diretor da empresa vê, mas quem que é esse cara? Olha o que ele está fazendo, que diferente. Isso chama a atenção. Então, como eu disse, eu tinha resultado, minhas colegas tinham resultado, todo mundo tinha resultado. Só que a atitude, ela é 50%, resultado 50%, atitude 50%. E o storytelling, ele está diretamente ligado a você contar a sua história dia após dia, suas conquistas e suas vitórias para todo mundo, para servir de exemplo. Não é aquele, mas aí eu vou ficar me achando, me exibindo. Não. O que não pode é você contar uma história, fazer barulho sem ter a produção, entende? Tem que andar junto. Eu ouvi uma comparação muito chucra, mas, porém, muito útil, que é assim, ó, a pata e a galinha, ambas põem ovos, né? E a galinha, por onde sai o ovo ali, me fugiu o nome, mas algo parecido, coacla, alguma coisa assim. Se a Jaine tivesse aqui presente, ela ia poder falar. Na galinha, é muito mais, como eu posso dizer, mais amplo, e o ovo da galinha é bem menor que o da pata. O da pata já é muito mais apertado. E o ovo da pata, a gente sabe, é bem maior. Só que a galinha faz o maior barulho para botar um ovo. Né? Quem já morou em sítio, quem já teve em sítio, sabe o escândalo que uma galinha faz. Já a pata não, ela sofre quieta, né? Ela produz quieta. Logo, a gente tem a sensação de que uma galinha é muito mais produtiva do que uma pata. E isso é storytelling. Só que você não pode fazer barulho sem estar produzindo, né? Tem que andar junto. Não basta eu ser ali um falastrão e não ter resultado, mas também não basta eu ser como uma pata ali, produzir e também não mostrar isso. Então, dentro de uma corporação, isso é muito importante. E eu quero falar também do storytelling nas vendas, né? Que acho que todo mundo que está aqui trabalha com vendas, a gente tem empresário, depende de vendas de certa forma. O storytelling nas vendas, a gente já falou no último gatilho mental, ela está relacionada bastante à prova social, né, Gil? Que é você trazer exemplos, né, de pessoas que tiveram um resultado com o teu produto. E aí você mostra foto, print, que daí entra também na parte do visual, né, que você está provando ali para a pessoa. Então é a arte de contar a história também no fechamento de uma venda. Seja com situações que vocês tiveram um resultado positivo por ter adquirido o produto ou resultado negativo por não ter adquirido. E aí depende do teu ramo. E como que se inicia um storytelling? Primeira coisa é chamar a atenção de quem está te ouvindo. Então, como que eu posso fazer? Seu fulano, eu tenho um produto sensacional para o senhor. Poucas pessoas fazem isso hoje, quem prospecta aí por ligação, principalmente. Quando você faz isso, você coloca, como eu posso dizer, uma promessa. Quando você inicia, né, a gente chama também aí de introdução do storytelling, também alguns chamam de promessa, você está prometendo algo. Eu vou trazer uma história, eu vou trazer aqui um produto, algo que é maravilhoso. Então, todo storytelling de qualidade, toda introdução de um storytelling deve começar com uma promessa, certo? Como eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, nessa live. Pessoal, hoje eu vou contar para vocês qual foi, sei lá, deixa eu ver aqui, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida de líder. Se eu inicio assim, eu já vou segurar a tua atenção. Você vai querer saber qual é a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida de líder, né? Diferente de eu só começar a contar aqui um fato e você pensar, né? A que hora que esse cara vai parar de falar? Então, eu trazer uma promessa
E aí tem que ter também altos e baixos, né, nessa história, ela vai se disseminando ali de como ocorreu, e no fim ter uma boa conclusão, deixando um recado, sempre, né? Tudo precisa concluir de alguma forma. Então, nas vendas, mesma coisa. Seu fulano, eu tenho algo maravilhoso para contar para o senhor. Ou outra coisa, se o cliente teu está em dúvida, ou não quer o produto, e você, uma forma poderosa de você usar o storytelling nisso. Dona Maria, eu tenho uma tia que eu quero contar para a senhora como que ela resolveu um problema muito semelhante ao da senhora. Quero contar para a senhora como que aconteceu isso. E aí você começa a trazer. Ela também, Dona Maria, tinha essas mesmas dúvidas da senhora. Ela também passou pelos mesmos problemas. E sabe como que a gente resolveu? Ela chegou aqui, aconteceu isso, e por fim deu tudo certo. E aí você vai trazendo isso. Né? Então, quando o seu cliente está ali trazendo uma objeção, talvez por receio de não saber se é um bom negócio para ele, o storytelling nessa hora é fortíssimo. A prova social, ou até mesmo você trazer dessa forma, olha só, eu te compreendo, mas deixa eu só te contar uma coisa, que eu tinha uma cliente com um caso igualzinho da senhora, e eu quero falar para a senhora como que ela resolveu esse problema. Quando a gente tem um problema e outra pessoa tem um problema semelhante e resolveu, a gente quer ouvir como essa pessoa resolveu. Então, o storytelling ele é super poderoso, tanto nas vendas, quanto na nossa vida profissional. Né? Se eu faço, tenho um resultado bacana, e só ali o ambiente que eu estou, se eu estou numa grande corporação, só aquele ambiente sabe, porque como eu disse, resultado muitas pessoas têm, a tua raridade e a tua essência, você não mostra isso para as pessoas, você não conta sua história, você não comemora, não aparece, dificilmente você vai ser promovido, né? A não ser que chegue alguém que te dê essa visibilidade, né? Mas ou a gente tem duas opções, ou esperar e nunca aconteceu, ou a gente mesmo tomar a frente. Então, pensem dessa forma, né, de hoje em diante, que tudo que vocês fizerem, que estejam de fato produzindo dentro de uma corporação, é muito importante ser lembrado, ser protagonista de ideias. Né? Então, tem muita gente que tem ideia maravilhosa, usa só ali, passa para um colega, passa para o outro, mas quem de fato é de interesse de ver isso, acaba não vendo, né? Então é muito importante a gente trazer isso também para o mundo da corporação. E o visual que o Gil comentou ali também é importante nos nossos negócios, que é de fato a pessoa enxergar, né, o que você está trazendo para ela de prova social, com algumas imagens, né? E dependendo do que você trabalha, se trabalha com algum produto que é visual, diferente do dinheiro, por exemplo, você sempre trazer ali e negociando com essa pessoa junto com imagens. É muito poderoso isso. Até eu queria que você voltasse, Gil, que tem uma frase que você esqueceu de falar ali, que é muito boa. Ali, ó, pessoas esquecem fatos, mas elas lembram das histórias. Esse é o maior fato que tem, né? Então, quando você ouve uma história interessante, independente do que seja, é difícil você esquecer. Porque a história, ela tem um começo, um meio e um fim. Os fatos não, os fatos são soltos, né? Então, tudo que a gente faz hoje, filme que a gente assiste, série, Hollywood trabalha storytelling, os 7 passos do storytelling que a gente vai trazer mais para frente, tudo que a gente vê hoje, programa de TV comercial, tudo envolve as técnicas de storytelling. Então, que de hoje em diante nós possamos estudar mais sobre isso, né? Que isso que a gente traz aqui nada mais é do que incomodar vocês, né? Instigar a pesquisar mais. Seria loucura da minha parte imaginar que a gente vai aqui ficar 40 minutos reunidos e todo mundo vai entender o que é storytelling, o que é mindset. Né? Isso aqui é mais como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas é isso, é mais para incomodar, para despertar esse interesse mesmo e trazer assuntos e conteúdos que a gente ainda não viu, né?
Então era isso, Ju, que eu queria trazer, a forma de utilizar storytelling na nossa vida mesmo, tanto ali nas técnicas de venda, quanto dentro de uma corporação, ou onde quer que esteja, né? A importância disso. Legal, João. Obrigado pela participação. E é isso mesmo, o que você falou, é o incentivar, né? De gerar curiosidade no público para buscar esse conhecimento. E aqui o incentivo que a gente sempre deixa, né, João? A busca pelo conhecimento através da leitura. Então, é um livro história que inspiram, uma história permite as pessoas se apaixonarem pelo produto. Então, você contando uma história e a pessoa, identificando aquela história, ela vai se apaixonar pelo produto. Então, isso é muito bom para quem está na área de vendas e também para quem está no dia a dia de desenvolver pessoas, na liderança ou até mesmo na vida pessoal, né? Então, você contando as histórias, a tua história, ela vai inspirar outras pessoas. Então, é o que você tem que sair com essa mensagem aqui desse encontro, e que no próximo nós possamos estar aqui novamente, buscando aí aprender juntos e desenvolver cada vez mais.